Olá, paz e graça, amados irmãos. Segunda-feira, Deus seja contigo, te abençoando, te fortalecendo, te amparando e fazer experimentar nesse dia a bênção e a unção de um Deus que é presente, um Deus que é atual, um Deus que cuida e guarda a você e a mim. Amados irmãos, eu quero ler uma parte da Bíblia que nos traz um chamado muito especial. E uma confissão na qual nós devemos fazer, e eu creio que diariamente, se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 10, versículo 9 em diante, onde Paulo está falando um pouquinho do contexto sobre a lei, sobre tudo aquilo que envolve, sobre a soberania de Deus em toda a realidade, sobre a incredulidade de Israel e tudo aquilo que cerca, e não é diferente dos dias de hoje. E lá no versículo 9, Paulo diz em diante o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Deus será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés do que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aqui está colocando, e o texto segue, confessar Jesus Cristo. Com a boca se confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você crê nisso? Confessar Jesus Cristo neste mundo é dizer que eu sigo a esse Senhor. Os cristãos primeiro eram chamados do caminho, depois foram chamados de cristãos porque eram semelhantes a Cristo. Eles propagaram o Evangelho com muitas dificuldades. O Evangelho chegou a você e a mim, quem sabe aqui de Novo Hamburgo, ao redores e muito além. Quando alguém te pregou o Evangelho, seja ela num hino cantado, seja numa pregação, porque a pregação, diz o texto aqui, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. O que nós temos ouvido? Muitas vezes nós dizemos, eu tenho fé, mas o que nós temos ouvido é outras coisas. Vivemos num mundo de muito achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu creio nisso, mas ela não é fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. Eu muitas vezes já disse, meus queridos, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu creio nela. Tem coisas que eu não entendo e peço a Deus, na sua graça, que um dia lá na eternidade eu brinco com isso, mas porque eu quero estar lá. Que Deus me explique, me ensine, se há necessidade de entender isto. Se não, não precisa. Mas eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio que Ele é o Senhor, Deus da glória. Eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje. Eu creio que Ele fez os milagres daquela época. Eu creio que Ele faz hoje. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu creio que Jesus voltará para julgar, para buscar aqueles que aqui, neste momento, se entregam a Cristo e confessam, como diz o texto, aquele que confessar jamais será envergonhado. Eu creio nisso. Que a fé possa viver e possa nos ensinar a viver neste crer e confessar Jesus Cristo como Senhor Deus e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos. Que Deus te abençoe a confessar isso nesse dia. Que Deus nos faça ouvintes praticantes desta palavra. Um abençoado dia sobre a graça, sobre a paz, sobre a bênção de Deus, na qual eu creio que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.